Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Nossa disciplina Gestão Organizacional. Nós vamos fazer uma breve revisão de alguns conteúdos referentes a esta aula, que envolve, voltando aqui, conexão da estrutura. Tá? Conexão da estrutura. Bom, o que vem a ser a estrutura? A estrutura e os processos organizacionais estão profundamente interligados com o fator humano, influenciando diretamente o desempenho, a motivação e a cultura da empresa. A estrutura define a forma como a empresa está organizada e como as pessoas se relacionam, enquanto os processos estabelecem as atividades e os fluxos de trabalho que afetam a experiência dos colaboradores. Com isso, nós temos uma sustentabilidade, né, já que contribui de forma direta para esta sustentabilidade e a produtividade de um negócio qualquer que a empresa está inserida. É importante conhecer os fatores que influenciam a cultura organizacional e como ela impacta na estrutura e dinâmica das pessoas. Então, envolve engajamento. Quando a cultura está alinhada, melhora o engajamento dos colaboradores, pois eles passam a ter o sentimento de pertencimento, que eles pertencem à empresa, se sentem como se fossem realmente colaboradores ativos e que produzem para esta empresa. A cultura organizacional é importante porque estabelece regras básicas para a integração dentro da empresa, oferece um padrão de relacionamento, influencia nas políticas e práticas da empresa, e ainda estabelece critérios de desempenho e avanço profissional. Qual é o avanço profissional que nós temos? O que traz de frutos para o meu rendimento dentro da empresa? Aí, só para a gente visualizar, né, a imagem, você tem ali o estado mental, fatores humanos, estado emocional, a interface homem-máquina, famosa IHM, interface homem-máquina. Vamos ver, então, quais são os 5 fatores que acabam influenciando. Primeiro, projetos e objetivos eles acabam sendo transparentes. Isso é importante para assegurar que todos dentro da equipe estejam alinhados com o mesmo resultado final. O que acontece? Todos conseguem entender aonde a sua empresa deseja chegar. E sabe exatamente o papel que deve desempenhar dentro ali da sua característica, a sua parte técnica, para alcançar estas metas que foram alinhadas. E justamente o alinhamento da empresa. Deixar claro a missão, a visão, os valores, história da empresa, que favorece o alinhamento cultural. É importante que os colaboradores conheçam a história da empresa, como ela nasceu, fundadores, em que condição, as dificuldades que enfrentou, as superações que teve que suportar até atingir o nível que ela se encontra hoje. Ao saber onde a empresa quer chegar e qual o propósito da empresa, aumenta o senso de pertencimento dos colaboradores quando existe a identificação. Você se identifica com a empresa. Por isso é interessante investir em ações que resgatam constantemente a visão e missão, valores e história da empresa, conforme a gente já viu em outro momento. O terceiro é a comunicação interna. Quando ela é eficiente, quando ela é eficiente, ela ajuda. Ela sendo ineficiente, prejudica a cultura da empresa, pois costuma provocar ruídos internos, atritos entre os colaboradores, e isso não é bom. Para evitar esse tipo de situação, que é desagradável, as informações devem circular dentro da organização, elas precisam ser oficiais para proporcionar mais transparência e chegue a todos os colaboradores de dentro da empresa. A liderança, né, ela influencia o estilo de liderança que tem dentro da empresa com essa cultura organizacional. O estilo de liderança fala muito sobre a cultura da organização, pois é o líder que dissemina esta cultura. Por isso, um trabalho de mudança cultural passa pelo trabalho com as lideranças. E algumas perguntas devem ser respondidas. Existe feedback na sua empresa, retorno com relação aos questionamentos? Como os líderes lidam com os erros? Como são realizadas as avaliações de performance? Então, são perguntas que existem e devem ser respondidas. E a imagem, né, sobre os 5 fatores que determinam sobre esta
sobre o desenho organizacional da empresa em si. Temos também os relacionamentos interpessoais, perguntas a serem respondidas também. Como as pessoas se comunicam dentro da empresa, quais são as principais queixas, se elas existem, como são tratadas, como são os relacionamentos interpessoais nas áreas e em outras áreas. Legal, né? Muito importante observar como são as dinâmicas das pessoas. Muito se fala na cultura da empresa. E como é que funciona? Quando um colaborador inicia na organização, como é que ele começa? Quais são as diretrizes? O que ele tem de treinamento? O processo de onboard, né? Ele estar dentro da empresa, né? Sabendo sobre a visão, a missão, os valores da empresa. Os primeiros passos dentro da empresa, propriamente dito. Por isso, uma mudança cultural compreende trabalhar todos esses aspectos para dar resultado. O que a gente percebe? Como esses pontos contribuem para melhorar a cultura organizacional da empresa. Mensurar os ativos, medir, né, os ativos mais importantes da empresa, construir uma cultura de transparência, confiança e colaboração. Outro slide trata das estruturas organizacionais. Uma estrutura organizacional é uma estrutura que define como tarefas, responsabilidades e autoridades são distribuídos dentro da empresa. Fornece claramente, né, o aumento da eficiência, determina como as equipes colaboram para alcançar os objetivos da empresa. Então, tudo tem que estar às claras, né? Como a gente tem tentado fazer aqui com vocês em sala de aula. O que vocês podem e o que não podem fazer. Infelizmente, alguns ainda não entenderam qual é o objetivo de uma sala de aula. Né? Infelizmente, nós vamos ter que exigir mais um pouco aí da direção e da coordenação para que vocês se enquadrem dentro do que é uma sala de aula. Né? Porque vocês vão entrar no mercado de trabalho e vão levar o nome da escola, do curso, da Secretaria de Educação. Então, justamente a gente faz isso para ter um sucesso. Né? Todo objetivo é ter um sucesso. Ninguém está procurando prejudicar ninguém, mas para que você entenda o que é melhor para o seu desempenho profissional. E quando você escolhe uma estrutura organizacional certa, são vários os modelos, tá? É crucial para o sucesso, pois impacta a comunicação, a tomada de decisões e a produtividade dessa empresa. Vamos então ver alguns exemplos aí de estruturas organizacionais, as comuns, características, vantagens e desvantagens. Primeiro lembrando, né, sempre, né, o objetivo comum é organizar a empresa, setores, departamentos, pessoas. Temos um líder, um coordenador, um gerente, direção. Qual é o objetivo que nós queremos atingir? A estrutura funcional, ela organiza os funcionários com base em seus cargos ou áreas de especialização. São criados departamentos para funções específicas, marketing, vendas, TI, finanças, cada qual liderado por um gerente especializado. Esta é a ideia básica sempre. Exemplo, uma empresa com departamentos distintos para RH, marketing, operações e P&D. Quais são as vantagens? A expertise, né, é equipamentos dentro dos departamentos. Alta eficiência na execução de tarefas dentro de áreas especializadas. Como vocês são especializados, vão trabalhar em áreas especializadas. Desvantagem desse modelo, o departamento pode operar de forma isolada, são departamentos separados, limitando a comunicação interdepartamental. Porém, isso aí pode ser superado também. Flexibilidade reduzida para a colaboração entre funções. Essa estrutura divide a organização em unidades com base em produtos, serviços, mercados ou até mesmo regiões geográficas. É interessante, tá? Cada divisão opera de forma semi-independente e muitas vezes possui seus próprios recursos e liderança. Vantagens desse modelo. As estratégias podem ser adaptadas a mercados ou produtos específicos. Uma tomada de decisão descentralizada pode melhorar a capacidade de resposta. São vantagens, tá?
Já as desvantagens, a duplicação de recursos entre divisões aumenta os custos, são vários departamentos. A coordenação entre divisões pode ser desafiadora, exige das pessoas que estão cuidando desses departamentos, o diálogo entre elas, a capacidade técnica, a capacidade de conversa. Temos a estrutura matricial, combina elementos das estruturas funcionais e divisionais. Os funcionários reportam-se a 2 gerentes, um supervisionando seu papel funcional e outro supervisionando o projeto em si, produto ou divisão em que estão trabalhando, onde estão inseridos. Exemplos? Uma empresa de tecnologia, onde os desenvolvedores de software reportam-se tanto a um gerente de engenharia quanto a um gerente de projeto. Quais são as vantagens? Incentiva a colaboração entre departamentos, adaptável a mudanças nos requisitos de projeto ou produto. Essas são as vantagens. Também temos desvantagens nesse modelo. Relações de relatório duplo podem criar confusão. Você tem que responder, né, duplamente. Pode surgir conflitos entre gerentes, funcionais e de projeto, pois são pessoas distintas também. Mas, conforme a gente tem visto, treinamento, qualificação, pessoas qualificadas, com o objetivo de fazer certo, correto, uma boa conversa. Então, tudo isso leva a que você consiga realizar e atingir os objetivos que foram propostos. Na estrutura horizontal, ela elimina múltiplas camadas de gestão, promovendo a interação direta entre funcionários e liderança. É comum em startups e organizações menores, empresas pequenas. Quais são as vantagens? Antes, né, o exemplo, uma startup onde todos os funcionários têm acesso direto aos fundadores ou à equipe de liderança. Então, todo mundo está próximo um do outro. Qual é a vantagem? A tomada de decisão é muito mais rápida, menos atrasos burocráticos, há um incentivo ao empoderamento e autonomia dos funcionários. Então, são vantagens interessantes que acabam acontecendo. Como desvantagem, funções e responsabilidades podem se tornar um pouco mais claras à medida que a organização cresce, e vai acontecer exatamente isso, né? Startups tendem a crescer. Pode faltar supervisão formal em equipes maiores, porque eles não tinham essa dinâmica, não tinham essa cultura. Aí entra aquela cultura que a gente tem discutido em várias aulas, né? Criar a cultura comportamental, ética no trabalho, para que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível, dentro de critérios estabelecidos pela própria empresa, pela liderança, pela gerência. Na estrutura hierárquica, é um modelo mais tradicional, apresentando níveis de autoridade claramente definidos. Os funcionários reportam-se aos supervisores, que por sua vez reportam-se aos gerentes de nível superior. Tá? Essa é a estrutura hierárquica, a mais tradicional. Exemplo, uma organização governamental com uma cadeia de comando clara. Empresa governamental, tá? Qual é a vantagem? Responsabilidade e níveis de autoridade são bem claras, caminho de progressão na carreira são bem definidos, então trazem vantagens aí para esse modelo de estrutura hierárquica. As desvantagens, pode ser rodadeira, né? Tem muita mudança de comando, de funcionários, e lenta para se adaptar às mudanças. Quando tem mudança, ela acaba sendo extremamente lenta. A colaboração é limitada entre departamentos. Então, entra como desvantagem. A sexta estrutura é a estrutura de rede. Uma estrutura de rede de recursos, parcerias externas, subcontratadas, freelancers, para alcançar os objetivos da organização. Ela enfatiza a terceirização e a colaboração com entidades externas. Olhem as diferenças, hein? Exemplo,
uma agência de design terceirizando o trabalho de animação para especialistas freelancers. Vantagens? Oferece facilidade, a redução de custos gerais. Redução de custos sempre interessante. Acesso à expertise especializada, porque você vai tratar com pessoas altamente qualificadas, especializadas, que podem e devem realizar essa atividade. Desvantagem, a dependência de parceiros externos pode representar riscos, porque você vai chamá-los para fazer o serviço e nem sempre eles terão tempo disponível para realizar aquela atividade. Dificuldade em manter qualidade de comunicação consistente, qualidade porque de repente você tem que trocar a pessoa que vai ser terceirizada. A comunicação não é sempre a mesma, que são profissionais diferenciados, com características diferentes. Já a estrutura baseada em equipes, ela enfatiza o trabalho em equipe e a colaboração. Isso é muito importante. Agrupando funcionários em equipes multifuncionais para atingir objetivos específicos. Trabalho em equipe sempre é um modelo que chama atenção, porque normalmente as pessoas, quando estão propensas, engajadas a trabalhar em equipe, resolver problemas em conjunto, um ajuda o outro, há a colaboração o tempo todo, você supera barreiras, né? A tua deficiência pode ser a experiência do outro, que colabora para reduzir a tua falta de capacidade técnica, por exemplo. Você, com formação técnica, ajuda na colaboração para a formação de novos profissionais. Tá? Então, é uma forma bem consistente, muito interessante, proveitosa, com resultados altamente rentáveis. Você agrupa funcionários em equipes multifuncionais, né? São várias tarefas que eles executam ao mesmo tempo, porque tem várias formações ali dentro da equipe, para atingir objetivos específicos. Então, quanto melhor for a tua equipe, mais diversificada em termos de conhecimento, capacidade técnica, melhores resultados nós obteremos. Essa é a estrutura baseada em equipes. Vamos ver um exemplo? Uma equipe de desenvolvimento de software ágil, composta por desenvolvedores, designers e gerentes de produto. Uma equipe altamente qualificada, conforme a gente está vendo aí pelo próprio nome de cada um, né, que compõe a equipe. Desenvolvedores, designers e gerente de produto. Quais são as vantagens que nós temos aí? Promover a inovação e a adaptabilidade, incentiva a colaboração entre áreas funcionais. Então, vejam vocês, ó, promover a inovação e a adaptação. Inovação, projetos novos, tecnologia diferenciada, equipamentos diferenciados, produtos diferenciados e novos que vão entrar no mercado. Então, existe uma adaptação mais fácil nesse sentido. Como você trabalha, né, baseado em equipe, você tem a colaboração. Né? Você tem pessoas que normalmente estão propensas a colaborar com aqueles que têm maior dificuldade ou que não dominam certas técnicas ou conhecimentos. Então, como cada um é de área diferente, você vai poder ter uma alta produção e um alto rendimento com esse tipo de equipe. Quais são as desvantagens? Conflitos potenciais entre membros da equipe. A coordenação entre várias equipes pode ser desafiadora. Esse conflito potencial é em função da capacidade técnica, né, que naturalmente vai aparecer aqueles que se sobrepõem em relação aos outros. Então, manter a equipe num nível confiável, sem ninguém estar tentando sobrepor-se um ao outro. Você tem coordenação de várias equipes também. Então, é um momento totalmente desafiador, novo em alguns casos, né, para essas pessoas. Então, essa aqui é aquela famosa condição, né, gente? Você sabe trabalhar em equipe? Consegue ser desafiado trabalhando em equipe? Essa é a questão a ser respondida nesse momento. A oitava estrutura é conhecida como estrutura circular. Ela organiza a liderança e a comunicação em uma posição radial, se expandindo. Imagina o círculo, né, se expandindo, com a tomada de decisões fluindo do centro para fora.
Interessante, né? É um modelo interessante. Vamos ver um exemplo para a gente poder compreender. Uma organização sem fins lucrativos, onde as equipes operacionais colaboram para executar a visão da liderança. Olha que situação diferenciada. Organização sem fins lucrativos. Uma ONG, por exemplo. Vantagens. Incentiva a comunicação aberta e ao feedback. A comunicação é toda aberta, né? Totalmente aberta. O retorno das perguntas, questionamentos também é imediato. Promove uma visão organizacional unificada, né? Você consegue chegar para todos os lados, né? Então você consegue ver a unicidade da equipe. Desvantagem desse modelo são funções e responsabilidades que podem se tornar um pouco claras, né? Ou pouco claras, na verdade, né? Dentro dessa ideia, né? Não tem tanta clareza. Pode falhar ou faltar estrutura para uma tomada de decisão rápida. Faltar estrutura, né? Parece ser tão simples, e, na verdade, falta ali estrutura para a tomada de decisão. A estrutura baseada em processos, ela foca estrutura em fluxos de trabalho e processos, priorizando a eficiência e a colaboração interfuncional em detrimento das fronteiras departamentais. Estrutura em fluxos de trabalho e processos. A prioridade é eficiência. Olha só, hein? Obter eficiência. Vamos ver um exemplo aí? Uma empresa de produção que organiza equipes em torno de processos como aquisição, produção e distribuição. Produção é nossa área, né, gente? Então fica claro, né? Aquisição, você vai ter matéria-prima, vai ter produto acabado, então você precisa de estoque. A produção em si, pegar essa matéria-prima e organizar, né, através do processo produtivo. Como vai ser essa produção? Máquinas, equipamentos, a mão de obra disponível, carga horária de trabalho. A distribuição é venda ao consumidor final, é venda direta. Você terá distribuidores. Quem são seus distribuidores? Como eles vão atuar? Por região, por estado, por cidade. Terão treinamento. Qual é a qualificação desse pessoal? A qualificação da nossa equipe, como é a qualificação? Quais são os treinamentos que precisamos? Treinamentos que iremos dispor aos colaboradores. Então, vejam as vantagens. Ela otimiza, tira o máximo possível a eficiência nos fluxos de trabalho, porque ela está voltada para a produção. Esse é o objetivo dela. Incentiva a interações interfuncionais. Então, há a interação entre pessoas de várias funções, porque você está em contato direto ali com as pessoas, tá? Então, dependendo ainda do modelo de produção que nós temos, você vai ter uma condição muito mais favorável para que essas pessoas, os seus colegas que estão ali presentes, os colaboradores, possam conversar de forma efetiva, né, trazendo resultados melhores para a organização. Temos desvantagens, tá? Pode haver dificuldades com projetos fora dos processos estabelecidos, aqueles projetos diferenciados, nem toda a equipe está preparada. É a questão da cultura, inovação, habilidade, treinamento, deixar a pessoa ou a sua equipe preparada para esse novo momento. Então, essa é uma parte que compete a nós que estamos aqui nos preparando no PCP. Então, temos que ter organização, disciplina, entender e conhecer os conceitos, saber aplicar esses conceitos para evitar essa situação de dificuldade. Flexibilidade limitada para tarefas criativas ou não convencionais, porque justamente, né, saiu do tradicional, do normal, do padrão. Então a flexibilidade acaba, né, se tornando um ponto de dificuldade, porque nós não temos essa flexibilidade para trabalhar em momentos diferenciados daquele que estamos fazendo até o momento. Mais uma vez, treinamento da equipe, a preparação, para que a gente possa ter como objetivo alcançar tudo aquilo que a empresa deseja. Treinamento, gente, qualificação. Então a imagem, né, para chamar a atenção, né, estamos aqui inseridos ali nos trabalhadores, né, tem alguém observando, cuidando, gerenciando, liderando.
Aí temos os nossos colaboradores acima, são outros departamentos, manutenção, RH, TI, direção, gerência. Então, o que acontece? É um grupo enorme de pessoas, às vezes, que estão ligadas ali à tua atividade. Você sabe exatamente onde está colocado, onde está inserido. Então, você precisa entender qual é a tua função, o que você faz naquele momento ali, qual é a sua participação. Mas é legal, né? Quem trabalha no dia a dia de uma empresa, de uma indústria, vai observar que isso é legal. Bom, concluindo então essa parte aqui, cada estrutura organizacional atende a diferentes necessidades de negócio. E a seleção da mais adequada depende de fatores como o trabalho, tamanho da empresa, objetivos e setores que existem. Mais uma vez, repetindo, você pode entrar numa empresa que tem já essa estrutura pré-definida, você pode entrar numa empresa que vai implantar essa estrutura, né, vai ser diferenciado, você vai organizar, enquanto uma estrutura funcional pode funcionar melhor para eficiência em funções especializadas, uma estrutura matricial pode melhorar a colaboração em um ambiente dinâmico, e por aí vai, né, gente? Vai depender de cada modelo aí que vai ser implantado. Também, estruturas planas e baseadas em equipes promovem inovação, flexibilidade, enquanto modelos hierárquicos ou divisionais tradicionais são adequados para organizações maiores e mais complexas. Devemos compreender sobre essas estruturas, que elas ajudam a nós, que seremos líderes, a alinhar suas equipes, promover produtividade e alcançar os objetivos da organização e que se tornem mais eficazes. Legal, gente? Bom, mais uma vez, então, lembrando, a partir da próxima aula, ninguém mais no fundo, isso aí vai acabar, fora da imagem da câmera aí vai acabar, tudo isso aí, tá, gente? Então, vocês comecem a vir com um novo modelo aí de propósito para a sala de aula. Tá? Do jeito que está aí, não vai continuar. Então, fiquem sabendo e fiquem cientes, tá? Não fiquem perdendo meu tempo aí, porque vão estar sentados lá no fundo, tem que chamar para vir para frente. Já se organizem, tá, Camila? Estou pedindo aí para a próxima aula, né, dormir em sala de aula. Isso aí não é dormitório, aqui é sala de aula. Combinado? Qualquer dificuldade, as aulas foram postadas no Classroom. A próxima aula será uma revisão final com o Kahoot. Vocês terão uma lista de exercícios para responder. Terão que responder a lista de exercícios. Vale nota também. Tá? Então, na próxima aula, vem ligar, porque teremos aí várias atividades. E não se esqueça que na sequência teremos também avaliações, hein? Primeira avaliação, recuperação, já da primeira parte do segundo trimestre. Vejam vocês que estamos finalizando a primeira parte do segundo trimestre. Então, vamos ficar atentos aí às datas, a tudo que está acontecendo aí e às irregularidades que estão acontecendo. Está bem claro aqui para vocês, aqui embaixo? Vai acabar esse negócio de ficar sentado aí no canto da sala, tá? Beleza, gente? Agradeço a participação de todos, até a próxima aula.